Olá, crianças! Boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Isa e nós vamos estar juntinhos hoje para a nossa última aulinha do ano. Olha só que legal, né? Esse ano que foi um ano bem diferente para todos nós, né? Nós aqui com as nossas aulinhas online, mas Deus, ele é bom, ele é maravilhoso e ele cuidou de nós até aqui e vai continuar cuidando de nós, das nossas famílias, não é mesmo? O Senhor é bom, ele é grandioso. E hoje vamos aprender um pouco mais da tua palavra. A aulinha de hoje tem o tema oração de fé. Amém? Então vamos orar? Fechem os olhos, a tia vai orar para vocês. Senhor, meu Deus, nosso Pai amado e querido, obrigado por essa aulinha, obrigado por esse dia maravilhoso, Pai. Nós te agradecemos também por esse ano, que apesar de ter sido um ano diferente, foi um ano maravilhoso, onde coisas grandiosas o Senhor manifestou nas nossas vidas, o Senhor cuidou de nós, o Senhor é a nossa provisão e nada nos faltou e nada nos faltará. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós e nos guiar a toda a verdade. Eu te louvo em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Então, vamos começar a nossa aulinha. E o versículo que a tia que vai pedir para vocês abrirem é Marcos 11, 24. Então, vamos lá abrir? Marcos 11, 24. Então, em Marcos 11, 24, a Bíblia diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Amém? Então vamos lá. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. A Bíblia nos diz que quando nós oramos a Deus em nome de Jesus, nós temos que crer que aquilo que nós estamos orando, nós já recebemos. Amém? É isso que está dizendo aqui nesse versículo. Então, creia que você recebeu assim que você orou. Então, se eu preciso de alguma coisa para minha vida, eu oro ao Senhor, meu Deus, e naquele momento que eu termino a minha oração, eu creio que eu já recebi aquilo, independente se aquilo eu estou vendo, se aquilo já foi manifesto, né? Eu já creio de todo o coração que é meu. Amém? O pastor Marcelo, nosso pastor, sempre dá um exemplo muito legal que eu vou contar aqui para vocês. Quando a gente faz uma compra pela internet, qualquer compra, vamos usar o exemplo da televisão, que é o exemplo que o pastor Marcelo usa. Eu vou comprar uma televisão. O que eu faço? Vou lá na internet, no site, escolho minha televisão, pago através do meu cartão, finalizei a compra, recebo uma mensagem: compra efetuada com sucesso. Eu tenho uma televisão? Cadê a televisão? Estou vendo a televisão? Ela está na minha sala? Não, mas eu comprei, eu paguei, eu já tive a confirmação, então eu sei. A televisão já é minha, independente se eu estou vendo ou não, eu posso dizer para todo mundo que eu já tenho uma televisão. Amém? Então a oração de fé é a mesma coisa. A gente ora crendo com o nosso coração e sem a gente ver aquilo na nossa frente, nós já sabemos que aquilo já é nosso, pela fé. Amém? Então vamos lá. A tia vai ler outro versículo para vocês, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Pode abrir lá com a tia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Ele vai dizer assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A fé é o estilo de vida do cristão. Eu e você, nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus e nosso estilo de vida é um estilo de fé. Esse é o estilo que agrada ao Senhor. Amém? Então nós vivemos por fé e não por vista, não pelo que nós vemos. Amém? A tia vai dar um exemplo aqui para vocês. A Bíblia nos manda andar por fé e não pelo que vemos. O que será isso? Imagina só.
Através da fé, que é nosso estilo de vida, é crer, né? Nós recebemos o que? As bênçãos de Deus para a nossa vida, nós recebemos a cura, nós recebemos a provisão de Deus, nós recebemos todas essas coisas que Deus tem para nós através da fé. Por isso que nós andamos pela fé, porque é o nosso estilo de vida. A tia vai dar um exemplo. Vamos supor que Satanás, o diabo, ele invista sobre a minha vida com uma doença. Então, para começar, para entender, nós sabemos que a doença, a enfermidade, dores, ela não é de Deus. Amém? Porque tudo que vem de Deus é bom, perfeito, agradável. Tudo que é de boa fama vem de Deus, o Pai das luzes. Então, nós temos dois times, vamos dizer assim, as luzes e as trevas. Deus é luz. E as trevas vêm do diabo. A doença é uma coisa boa? Não, é uma coisa muito ruim e não vem de Deus, porque de Deus não pode fluir coisas boas e coisas ruins. Então nós já sabemos que se eu tiver com alguma doença, alguma enfermidade, não foi Deus que colocou e nem foi Ele que quis. Amém? Foi uma investida do diabo sobre a minha vida. Então o diabo, nesse exemplo, ele veio e investiu aqui na minha vida e pôs uma doença em mim. Aqui. Pôs uma doença em mim. Eu sei pela palavra de Deus que Deus ele quer que eu ande em cura, né? Em saúde divina. Então, a minha oração de fé. Eu vi a doença, eu oro ao Senhor conforme lá escrito em Marcos 11:24. Orei ao Senhor sobre essa doença, repreendendo, mandando ela embora e agradecendo a Deus. Quando eu abro meus olhos, assim que eu acabei de orar, e eu olho no meu braço e eu ainda vejo essa mancha, ou eu vejo aquela doença ali no meu braço, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar, puxa, não deu certo, não funcionou, eu acho que eu não sou crente o suficiente, ou que Deus não me ama, Ele não ouviu a minha oração. É assim que funciona? Não, é assim que funciona, eu vou te explicar. Assim que eu acabei de fazer a minha oração, crendo com o meu coração, sabendo que Deus ele ouve a minha oração, eu vou abrir os meus olhos, eu vou ver que a enfermidade, a mancha está aqui ainda, mas o que eu vou falar para ela? Eu creio em Deus e sei que a sua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus Cristo eu fui curado, sarado, Ele levou sobre si. Isso aqui não me pertence, então esse não é o seu lugar. Eu vou descansar e não vou nem ligar, porque isso aqui vai desaparecer, porque é a vontade de Deus que eu ande em cura. Amém? Então é assim que funciona. Mesmo que meus olhos vejam que essa mancha está aqui, eu creio com o meu coração que Deus ele é poderoso e Ele vai me curar. Então eu não ligo para ela, porque eu sei que Deus vai manifestar a cura em mim. Amém? Isso é a oração de fé. Não a gente abrir os olhos e mesmo vendo ou não vendo, nós vamos deixar de crer? Não, porque diz lá em 2 Coríntios 5:7 que nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos pelo que nós cremos, porque nós somos seres espirituais. Nós temos sim um corpo, temos uma alma e habitamos em um corpo físico. Mas o que rege as nossas vidas são tudo aquilo que vem de Deus, é a parte espiritual, sobrenatural. Então não importa se essa doença está aqui, eu vou agir pelo que está escrito na palavra de Deus e eu sei que cura divina é para minha vida, é o desejo de Deus e eu vou descansar, porque isso não vai me atingir, porque Deus vai me curar. Amém? Isso mesmo. Então vamos lá. Agora nós vamos abrir lá em João 20. João 20, o capítulo... João, capítulo 20, o versículo é o 19. João 20, 19, a tia vai ler. Diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiveres, são retidos.
a incredulidade de Tomé. Presta atenção. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhes então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir as suas mãos, os sinais dos cravos, e ali puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé que está dizendo. Passaram 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me vistes? Crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Só até aqui. Então, nós lemos João 20, do 19 ao 29. Então, aqui, Tomé, ele não acreditou em Jesus enquanto ele não colocou as mãos em Jesus. Então, ele não acreditou que Jesus tinha sido foi ressuscitado dos mortos quando os outros discípulos falaram para ele. Ele só acreditou quando ele viu, né? Então, nós não devemos ser como Tomé, porque Jesus disse aqui, ó: Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Então aqui diz Jesus, nós não devemos andar pelo aquilo que nós vemos. Nós devemos andar pelo que nós cremos. Nós cremos na palavra de Deus. Isso que rege as nossas vidas. Não que está na nossa frente e pode estar aqui e depois não está mais. Mas a palavra de Deus, ela é eterna e ela é imutável, assim como a sua bondade. Amém? Então nós não devemos ser igual Tomé. Combinado? Então, aqui, lá em Marcos 11, 24, né, fala que nós devemos orar ao Pai e crer que nós recebemos. Se não oramos de acordo com a Bíblia, com o que diz na palavra de Deus, Deus ele não pode responder às nossas orações. Porque a palavra de Deus está acima de tudo. Deus colocou a sua palavra acima de tudo. Ele não pode mudar. Aquilo é imutável e é eterno. A sua palavra. Amém? Então, vocês já perceberam que muitas pessoas, ou às vezes nós mesmos, oramos a Deus por alguma coisa que está na sua vontade, na sua palavra, mas não tem as orações atendidas? A tia vai explicar. Então, muitas pessoas nunca veem suas orações respondidas por quê? Será que Deus não quer responder todo mundo? Não, porque Deus não tem filhos prediletos. Amém? Se nós somos filhos de Deus, nós oramos a Ele nos responde sim. Mas quando nós oramos de forma errada, é como se nós estivéssemos amarrando as mãos de Deus e impedindo Ele de liberar as bênçãos sobre as nossas vidas, liberar a resposta da oração sobre as nossas vidas, quando nós oramos de maneira errada. Quando que acontece isso? Quando a gente ora o problema e ora reclamando. A tia vai dar um outro exemplo aqui. A tia está precisando, aqui é um exemplo, né? A tia está precisando, passando por um momento de dificuldade financeira. E eu vou orar, meu Deus, para Ele me ajudar, amém? Então eu vou orar assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu tô passando por essa dificuldade, o Senhor não está vendo que eu tô passando fome, precisando tanto de dinheiro para comprar comida. O Senhor não me ama, o Senhor não tá vendo, Senhor, mande alguém para me ajudar, pelo amor de Deus. Essa oração ela vai ser atendida? Essa oração ela não vai ser atendida, porque não é assim que Deus ensina a gente orar na sua palavra. Como que nós devemos orar por essa situação, por exemplo? Nós devemos orar assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco diante do Senhor essa situação que eu estou vivendo, que eu estou precisando, mas eu creio em Ti, creio que a Tua palavra diz que o Senhor tem provisão para as nossas vidas. Senhor, me ajude, eu creio, eu estou feliz e alegre, porque o Senhor vai liberar sobre a minha vida. Eu creio a provisão que eu preciso, por isso eu me alegro, eu descanso, eu confio em Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém.
qual que é a oração que vai ser respondida? A segunda oração, a oração onde eu não orei o problema, mas eu orei conforme a palavra de Deus. Então nós não devemos orar o problema e nem reclamar, nem orar reclamando o problema a Deus. Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas e Ele quer o nosso bem, Ele quer que nós tenhamos vida e a vida em abundância. A palavra dele diz para nós que o desejo dele é que nós vivemos suprido em todas as nossas áreas, não é? Em todas as áreas das nossas vidas. Então, se eu estou passando por essa dificuldade financeira e não tenho provisão na minha casa, por exemplo, eu oro ao Senhor crendo que aquilo que a palavra dele diz é a verdade. Então eu oro feliz, eu oro contente, eu oro e creio que já está tudo resolvido, a provisão vai chegar, porque Ele é meu Pai, Ele é o meu bom pastor e nada nunca vai faltar na minha vida. Amém? Então, nós devemos orar dessa forma, essa é a oração de fé. Então nós oramos o que nós precisamos a Deus, em nome de Jesus, nós oramos conforme a tua palavra diz e cremos que assim que nós oramos, nós já recebemos. Amém? Então, um grande beijo, essa é a aulinha de hoje, tenha uma noite abençoada, estou com saudade de vocês e vamos crer de todo o nosso coração que logo, logo estaremos juntinhos nas aulas. Beijão, até mais!